Prosseguindo com a nossa aula de testes da segunda aula de TCP, vamos testar agora e mostrar alguns outros protocolos. Muito bem, essa topologia já é conhecida de todos nós mostramos na aula anterior. Repare que cada um dos setores que nós mostramos tem o seu gateway, que no nosso caso é o switch core, um equipamento que faz dupla função, tanto o equipamento de camada 2 quanto de camada 3 para estabelecer o roteamento entre os setores. Muito bem, nós vamos mostrar para vocês o uso de dois protocolos. Nós vamos mostrar o Telnet e vamos mostrar o SSH. Dando aqui um ipconfig, nós conseguimos visualizar o endereço IP do nosso gateway, ou seja, do nosso switch core, que é um 92.168.10.254. Nós vamos fazer primeiro o primeiro acesso, que é via Telnet. Então, a linha de comando é telnet, espaço, mais o IP do equipamento, ou da máquina, ou do servidor, que você vai fazer o acesso via Telnet. Bom, ele vai me pedir um username, e vai me pedir uma senha. Ok. Uma vez que eu insiro o username e insiro a senha, eu passo a ter acesso no meu equipamento e passo a gerenciar ele remotamente. Repare que agora nós não estamos mais na máquina local. Nós estamos emulando um terminal remoto via Telnet e tudo que nós fizermos nesse caso está sendo refletido no nosso switch core. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu vou executar aqui o comando show IP interface brief, e esse comando exibe todas as interfaces do meu switch core. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 interfaces em uso e várias outras interfaces que não estão em uso. Muito bem. Repare que esse comando, show IP interface brief, ele é um comando específico para equipamentos Cisco. Mesmo eu estando fisicamente na máquina 192.168.10.1, eu estou remotamente pendurado no meu switch core. Então, se eu der um exit, eu irei me desconectar do meu switch core. E se na máquina eu decidir executar o mesmo comando, ele dá comando inválido. Por que deu comando inválido? Porque isso não é um comando a ser executado no host. Muito bem. Pessoal, da mesma forma com que eu consigo acessar remotamente um equipamento via Telnet, eu também consigo fazer via SSH. Então, vamos a um teste. SSH, espaço, "-l", espaço, o nome do usuário, espaço, o IP do equipamento. Beleza? Como eu já informei o usuário, ele só vai me pedir a senha. Ok. Agora eu estou novamente pendurado via SSH no meu equipamento. Pessoal, eu gostaria de ressaltar que a grande diferença entre o acesso Telnet e o acesso SSH é exatamente o uso da criptografia que o SSH nos possibilita utilizar. Um efeito colateral de fazer um acesso via SSH em um equipamento pode ser a demora na resposta dos comandos que você digita. Pelo fato dele fazer a criptografia dos dados, isso acaba introduzindo uma certa latência no tráfego das informações e, dependendo do equipamento, do índice de processamento e da memória em uso, isso pode acabar sendo perceptível ao usuário. Bem, agora vamos sair do nosso equipamento e voltar para o host local. Pessoal, olha só. Nós falamos na segunda parte do treinamento de TCP sobre o protocolo ICMP. Nós falamos que o protocolo ICMP é essencial na internet. Ele é essencial em redes TCP/IP, pois ele é um protocolo de apoio que dá inúmeras informações sobre o tráfego de uma rede.
A função do ICMP é fornecer ao protocolo IP informações que vão facilitar o diagnóstico e o troubleshooting em uma comunicação. Existem basicamente duas ferramentas do ICMP muito interessantes. Nós temos o protocolo PING, que já utilizamos inúmeras vezes, e temos o protocolo TRACERT, que vamos utilizar também. Primeiro vamos dar uma olhada novamente no PING. Muito bem. Pessoal, olha só. A primeira coisa que nós analisamos é o seguinte. Quando você efetua o ping contra um determinado destino, ele diz o seguinte. Olha, está sendo feito o ping para o destino específico, no nosso caso 92.168.1.254, e ele está disparando 32 bytes por ping. E aí, mais aqui embaixo, nós temos a resposta do que foi disparado contra o alvo. Ou seja, o nosso alvo nos respondeu os mesmos 32 bytes que nós enviamos. Ele responde em um tempo na casa dos milissegundos. Diga-se de passagem, 0 milissegundos é um tempo ótimo. E também responde com um time to live, esse TTL. Pessoal, o TTL ele descreve a quantidade de saltos que foi necessário o seu ping passar para chegar até o destino. Como eu fiz um ping para o meu próprio gateway, eu não tive que decrescer nenhum TTL, pois eu não precisei dar saltos. Mas vamos a um outro teste. Dando aqui um ipconfig, eu reparo que a minha máquina está na rede 92.168.10.1. Se eu efetuar ping para uma máquina na mesma rede que a minha, 92.168.10.2, repare que o TTL é de 128. Agora, se eu efetuar o ping para o 92.168.21, que é uma máquina em outra subrede, vamos esperar o ARP trabalhar. Repare que o TTL, dessa vez, não voltou com 128, e sim com 127. Ele decresceu, pessoal, porque entre a minha rede, que é a subrede 92.168.10.0, e a subrede de destino, que é o 92.168.20.0, nós temos o nosso switch core. Ou seja, esse equipamento está estabelecendo o roteamento entre essa rede e essa rede aqui, de forma que nós temos que sair daqui para chegar até aqui, percorrendo um salto. Bom, se nós utilizarmos o comando tracert para o destino que nós efetuamos o ping, 192.168.21, nós vamos ver que, para chegar na máquina 192.168.21, nós tivemos que passar pelo gateway 192.168.10.254. Dessa forma, nós vemos basicamente duas ferramentas que foram criadas a partir do protocolo ICMP para nos dar orientações sobre a comunicação. Nós temos a ferramenta ping e temos a ferramenta tracert, que traça a rota entre uma origem e um destino. Pessoal, vamos dar adeus a esse lab e vamos para um lab um pouco mais simples. Analisando esse novo lab que estamos estudando, nós vemos que temos apenas um switch, o switch ADM.RJO. E temos 6 máquinas na mesma subrede, ou seja, na subrede 92.168.10.0. Nós não estabelecemos nenhuma comunicação entre nenhuma dessas máquinas. Nós vamos fazer isso a partir de agora. Vamos usar a 192.168.10.3 como exemplo. Muito bem. Vamos na guia Desktop e vamos clicar no comando Command Prompt. Pessoal, foi dito que o protocolo ARP é o protocolo responsável por descobrir o endereço MAC de um IP ou descobrir o IP de um endereço MAC. Ou seja, ele faz tanto a função direta quanto a função reversa. Já sabemos que o ipconfig exibe o endereço IP da máquina, que no nosso caso é o 92.168.10.3.
Se utilizarmos o comando arp espaço -a, nós iremos visualizar a tabela de resoluções ARP da nossa rede. Muito bem, não existem nenhuma informação, ou seja, não existem informações sobre o ARP na nossa máquina. Bom, Felipe, a nossa máquina não fez nenhuma resolução ARP? Não existe nenhum ARP no seu cache? Não. Por que não? Porque as resoluções ARP elas ocorrem em função das solicitações, das requisições. Eu vou fazer uma requisição para usarmos como teste. Vou efetuar o ping contra uma máquina 192.168.10.1. Ok, consegui. Utilizando o mesmo comando, arp-a, nós passamos a reparar que agora o cache ARP da nossa máquina ele armazena a informação da máquina 192.168.10.1. Então, nós temos o endereço que nós utilizamos no ping, que é o endereço de camada 2. Nós temos o endereço MAC da máquina, que foi descoberto dinamicamente pelo ARP, através do comando, através da função type, que nos diz que essa resolução foi feita de forma dinâmica. Vamos efetuar ping em outra máquina. Por exemplo, 912.168.10.2. Ok. Executemos o mesmo comando, arp-a, e temos agora duas máquinas no cache da nossa máquina. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha na topologia. Nós temos da máquina 1 até a máquina 6. Então, nós vamos efetuar ping em todas as máquinas. Máquina 4. Máquina 5. E, para finalizar, a máquina 6. Beleza. Se dermos o comando arp espaço -a, agora nós vamos ver que existem todas as máquinas da nossa infraestrutura no cache ARP. Bom, pessoal, olha só. A sua máquina analisou que o IP 192.168.10.1 responde pelo MAC 0060-3E7E1960. Olha só. Vamos imaginar que em um intervalo curto de tempo, essa máquina que antes tinha o IP 1 passou a ter o IP 10 e uma outra máquina que tinha um outro IP qualquer passou a ter o IP 1. Então, nós vemos que o nosso cache não corresponde com a realidade. Por quê? Porque o endereçamento IP trocou, né? Bom, isso pode ocasionar momentaneamente que as máquinas que tiveram seus IPs trocados percam a comunicação com essa máquina local, porque, na verdade, o seu cache está apontando para um MAC que está desatualizado. É por isso, pessoal, que podemos usar o comando arp espaço -d. O arp-d zera o cache ARP. Então, vamos ver? arp-a novamente. Repare que aquele cache que estava anteriormente na máquina, agora desapareceu. Olha, pessoal, o cache ARP, de tempos em tempos, dinamicamente se apaga. Mas se você precisar forçar que esse cache seja apagado, você pode usar o comando arp-d. Ele é muito útil em várias situações. Encerramos assim mais uma aula e até a próxima.